Bom dia, hoje é 31 de outubro de 2025, sexta-feira cinzenta aqui na Faria Lima. Eu sou Carlos Caval, aqui do meu lado Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Caval? Tudo ótimo. E estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro. Eu tenho estado aí ausente já há algumas semanas do podcast. Vou voltar aqui no último dia do mês de outubro, participando aí nas últimas ocasiões de eventos, enfim, coincidindo aqui com a data do podcast. Mas encerrando aí o mês de outubro, né, tivemos como principal evento aí para comentar a reunião do Federal Reserve. Vamos começar com isso e depois falamos um pouco aqui dos dados aí de mercado de trabalho aqui no Brasil. Então, decisão do Fed essa semana não surpreendeu, mas o recado foi um pouco diferente, talvez, do esperado, né, Marcão? Caval, acho que em linhas gerais a decisão não fugiu ao que se imaginava, né? A precificação de mercado acho que era bem consensual. O que se imaginava, né, é que a discussão interna lá sobre o corte de juros traria alguma surpresa, alguma discussão importante. E de fato tivemos, não só por conta do que o presidente Powell disse após a decisão de juros, mas por conta, inclusive, de duas dissidências, né? Uma que já era imaginada, que é o Stephen Miran, que é um diretor aí que a gente já comentou algumas vezes aqui, né, que foi indicado pelo presidente Trump para preencher temporariamente uma vaga que se abriu aí recentemente, mas um presidente de Fed regional lá da região de Kansas votou pela manutenção dos juros, né? Enquanto o Stephen Miran votou por um corte maior que 25 pontos base, 50 pontos base, ele defendeu novamente, né? Ele já tinha defendido esse patamar, esse nível de corte na reunião anterior, defendeu novamente, e uma pessoa fazendo a dissidência no sentido de manter os juros. E acho que o importante aqui, Caval, é que essa dissidência, né, a favor de manter os juros e não cortar, veio muito na onda de que, em meio a essa paralisação do governo americano, que já dura aí quase um mês, né, acarreta aí a falta de estatísticas oficiais acerca de como anda a economia, né? A gente viu a inflação americana sendo divulgada, talvez o único dado oficial sendo divulgado na semana passada que comentamos aqui no podcast, mas fora essa informação, dados de atividade praticamente não temos, né? E até no meio da entrevista coletiva após a decisão, o presidente do Fed fez questão de ressaltar, né, que embora eles naveguem olhando os dados privados, né, que existem nesse momento, ele disse que os dados públicos não são substituíveis, né, inclusive porque os dados públicos são aqueles que vão, no final das contas, constituir o PIB, né, fazer os dados das contas nacionais. Então, no final das contas, falando que existe ali no colegiado, né, acho que esse foi o principal recado, uma turma que está mais preocupada em tomar alguma decisão que não reflita a realidade da economia, né? Em que sentido, né? Você não sabe se a economia está muito quente, se ela esfriou, se o mercado de trabalho estabilizou depois de alguns meses mais enfraquecido. Então, acho que vai ganhando corpo no colegiado a ideia de que talvez seja melhor proceder com alguma cautela a partir daqui. E lembrando, né, que na reunião de setembro, né, quando eles fizeram a atualização das projeções, a mediana das projeções apontava para 2 cortes esse ano, ou seja, na reunião aqui dessa semana, e mais um em dezembro. E agora, né, o presidente do Fed fez questão de ressaltar que não é possível dar de garantido aí que teremos um corte em dezembro. Então, acho que ficou muito nessa toada aí, nessa discussão. Inclusive, teríamos, né, em princípio, os dados de mercado de trabalho de outubro, né, divulgados na sexta da semana que vem, né, e já não tivemos do mês de setembro e provavelmente não teremos o outubro também. E provavelmente isso vai criar lacunas, né, na série, ou seja, dados que não foram pesquisados, não foram coletados, né, e teremos aí, portanto, informações incompletas, né, quando houver
o retorno aí ao trabalho dos órgãos de estatística em função aí da questão do shutdown, do orçamento, enfim. Então, uma situação realmente bastante peculiar, né, nesse contexto. Eu acho que, inclusive, né, acho que vale colocar que, em termos, tivemos ao longo dos últimos anos vários episódios de shutdown, de paralisação do governo federal, né, mas tudo se encaminha para esse ser o mais longo de todos, né, o mais longo até então. Foi na primeira passagem do Trump como presidente, que durou cerca de 35 dias. Só que agora existe o temor de que você, inclusive, comprometa a qualidade dos dados, né? Você tenha menos pessoas, menos agentes em campo, fazendo a apuração das pesquisas, das estatísticas, né? Então, existe cada dia aumenta mais do que proporcionalmente, né, a preocupação com a qualidade da informação que vai subsidiar as decisões do Fed, né? Então acho que isso está ganhando bastante peso. E nesse contexto houve alguma reprecificação, né, do ciclo de corte, e também valeria a pena a gente falar um pouco de como aí nesse período recente essa expectativa, né, da economia americana mais resiliente em tese, né, tem afetado a trajetória do dólar, né, lá fora. Acho que se a gente olhar ali o que se imaginava de precificação de juros para dezembro, né, o mercado estava também bastante confiante que teríamos 25 pontos base de corte, e após a reunião, né, pegando aí na quinta-feira e até mesmo hoje pela manhã, a precificação caiu para 15 pontos base, né? Então o mercado aí dando aí 60%, um pouco mais, um pouco menos, de probabilidade de que ocorra de fato esse novo corte aí. Então esse gato subiu no telhado, né? Então assim, não é dado como garantido, né? E como você falou, Caval, acho que isso é um desenvolvimento novo. Estamos acompanhando até onde vai, o que está por trás desse movimento. De você ter de meados de setembro, de 40, 45 dias para cá, o dólar frente às principais moedas do mundo, não estou falando aqui em relação à nossa moeda, né, mas frente às moedas europeias, as moedas asiáticas, Canadá, México, ali, que são os vizinhos dos Estados Unidos, o dólar ganhou valor, ganhou cerca de 3,5% de valor frente a essas moedas, né? Aí a discussão está muito em torno o que teria levado esse dólar a ganhar mais valor aí, depois de ter atingido a mínima do ano, né, há 40, 45 dias atrás. E acho que tem um pouco de tudo aqui, né? Você tem, de fato, dados privados que estão mostrando que a economia segue bem. Acho que você tem ali informações que vão na direção de que as tensões comerciais vão melhorar daqui em diante, né? Inclusive nas últimas semanas, nos últimos dias, acordos sendo bastante ressaltados, né? O encontro do Trump com o presidente Xi da China, um acordo com a Coreia também saindo. Mesmo no Brasil, exatamente, o início de um diálogo, ao menos. Né? Exatamente. Então, essa propensão do Trump, de fato, a fechar alguns acordos aí com países relevantes, né, ajudam aí a imaginar que você vai ter uma desobstrução daquilo que poderia afetar o crescimento da economia americana, né? E também, acho que entra um pouco nessa ideia aquilo que o Felipe Monteiro nos disse, né, na semana passada aqui no podcast que gravamos, né? Resultados corporativos ainda muito favoráveis, positivos, que na média estão batendo as expectativas mais do que o esperado, né? Bem mais do que o esperado, na verdade. Então, é uma solidez da economia americana que está se repercutindo principalmente no dólar frente às moedas dos países desenvolvidos. E nessa semana, inclusive, nós tivemos a divulgação dos resultados das principais Big Techs, né? Em geral, bem, houve algumas decepções aí, né? Meta, Microsoft, enfim, mas tivemos bons resultados de Google, de ontem Apple e Amazon, enfim, né? Nvidia também, né, tem anunciando investimentos, exato, muito nesse parcerias, enfim, na inteligência artificial, né? Então, não só estas, né, têm contribuído para um cenário positivo aí do ponto de vista da bolsa, né, mas a bolsa como um todo indo bem.
refletindo, né, de certa forma, uma pujança, né, do setor real da economia lá. A próxima reunião do FED, né, será já em dezembro, né, dia 10 de dezembro, né, coincidindo inclusive com a reunião do nosso Copom, que é o que vamos falar em seguida. Dessa vez não houve aquela coincidência, né, entre a reunião do Copom e a reunião do FED. A nossa reunião de política monetária será na quarta-feira que vem, né? E em relação a ela, acho que vale pontuar os dados do mercado de trabalho que saíram essa semana, né? Sim, Caval. Acho que o último grande insumo, né, para a reunião da semana que vem. Acho que os sinais vindos do mercado de trabalho são um pouco mistos, né? Por exemplo, ontem a gente teve os dados do CAGED, né, que são os dados de contratações formais da economia. Foi um número que superou as expectativas, né? O número esperado era 170 mil vagas criadas. Em setembro foram 213 mil vagas criadas, né? Mas quando a gente faz o ajuste sazonal foi algo mais para perto de 100 mil contratações. Acelerando frente ao dado que a gente tinha visto em agosto, né, que tinha sido por volta de 60 mil, então acelerou na margem. Mas, e aqui que eu acho que é importante, né, nós economistas, né, não devemos nunca olhar muito pontualmente um dado, né? É legal olhar uma tendência, uma média móvel, para ver se as coisas estão mudando de direção ou não. E acho que, de maneira geral, o CAGED continua mostrando tendencialmente uma desaceleração, né? Se a gente pegar, por exemplo, nos últimos 3 meses, os dados dessazonalizados apontam para alguma coisa de 80 mil vagas formais criadas. Se a gente olhar a média, por exemplo, do primeiro semestre, a gente viu alguma coisa perto de 160 mil, né? Então, você tem uma nítida desaceleração do mercado de trabalho nesse segundo semestre. A discussão fica mais se essa desaceleração está mais fraca ou mais forte do que se imaginava. Quando a gente olha hoje para a PNAD, né, que saiu também referente aí o trimestre terminado em setembro, a taxa de desemprego ficou estável, né, em 5,6%, mas quando eu faço o ajuste sazonal, teve uma leve alta na minha conta, tá aqui na nossa conta, aqui, mostrando que você tem ali também alguma sugestão de que tem alguma desaceleração aí aqui do dado de ocupação, que reúne não só dados formais, mas também dados do mercado informal de trabalho, né? E quando eu olho a ocupação, eu vejo que pelo segundo mês consecutivo houve queda do nível de ocupação, né? Então, somando os dados de ontem e de hoje, eu acho que continua sendo um pouco do que a gente viu nos dados do IBGE ao longo das últimas 2 ou 3 semanas, que é uma economia que está desacelerando, mas é uma desaceleração bem gradual, né? O que, inclusive, né, até pouco tempo atrás, suscitou e ainda suscita, né, discussões se de fato isso abre ou abriria espaço para o Banco Central pensar já em construir uma estratégia para redução dos juros em janeiro, né? E acho que nesse sentido, né, Caval, é interessante comentar um pouco a inflação, né? Porque a inflação vem desacelerando, né? Tem surpreendido positivamente. Tivemos redução do preço da gasolina por parte da Petrobras, né? A gente vê de maneira importante as expectativas de inflação do relatório Focus também recuando, né? Mas de que maneira você acha que você está pensando que isso se encaixa no cenário de Copom futuro? É interessante observar, né, que quando tivemos a divulgação do último IPCA, né, um dado bem benigno, do ponto de vista, inclusive, evidentemente, o lado da qualidade, né, dos núcleos, dos serviços, enfim, houve, né, um impacto positivo nos mercados e entre economistas, né, de novo chamando, né, atenção para o mês de janeiro, né, como o início do ciclo de queda, né? Ultimamente, né, vínhamos comentando aqui que esperamos que já há algum tempo que o ciclo de corte se inicie em janeiro, mas o viés parecia, né, de que talvez isso fosse postergado, né, em alguma medida, né, talvez para março, enfim. Com esse dado, nós voltamos a achar, puxa, parece que janeiro está, vamos dizer assim, bem calibrado. Está no jogo. Né?
Mas aí a taxa de desemprego, os dados aí já mostraram, puxa, está difícil, né? Esse, vamos dizer, esforço, né, ligado à desinflação do setor de serviços, por causa do mercado de trabalho apertado, já comentamos isso muitas vezes aqui, né? Como o benefício advindo, né, do recuo do dólar, né, parece que, né, não tem muito mais a contribuir, né, até pelo que, como foi comentado antes, o dólar lá fora, né, tem até se fortalecido um pouco nas últimas semanas. O grande nó do problema inflacionário é essa queda da inflação de serviços. E, de fato, né, de novo, isso vem acontecendo, embora de uma maneira bastante lenta, enfim, não propiciando ainda, né, conforto para o Banco Central de cortar juros, senão já estaria cortando se não fosse essa resistência dos núcleos, dos serviços subjacentes e tudo mais. Mas é verdade, né, que se a gente recuar no início do ano, a gente vai ver que as expectativas, né, com relação ao crescimento da economia, né, elas de que haveria uma desaceleração mais forte da economia esse ano, elas não se confirmaram, a economia até se comportou na margem um pouco melhor, mas as expectativas de inflação elas acabaram, né, tendo um recuo importante, e isso está inclusive aparecendo no Focus para 2026, 27, enfim, o horizonte relevante agora do Banco Central, e também, né, esse movimento vem do declínio da parte mais difícil, né? Não foi meramente, né, um reflexo da apreciação do câmbio ou de alimentos e tudo mais, né? Então, no final, né, esse jogo entre uma atividade na margem, né, mais forte, mas a inflação na margem um pouco melhor, né, ainda abre, né, espaço para esse ciclo de corte no ano que vem, em janeiro, enfim, mas temos aí, né, mais 2 meses aí, 2 reuniões de Copom esse ano para termos, né, uma avaliação aí do Banco Central. E na semana que vem, acho que a expectativa seria que o Banco Central não mudasse muito o tom do comunicado, né? Acho que ele tem na sua comunicação ainda mantido um discurso mais duro, né? Se você pegar as últimas falas do presidente Gabriel Galípolo, né, acho que ele tem mantido muito a coerência em relação aos documentos oficiais que foram divulgados aí nas últimas reuniões, né, nas últimas apresentações. Então, acho que a linha, em geral, acho que vai nessa direção, né? Eu fico mais curioso para entender se o Banco Central, né, se o colegiado vai, entre aspas, reconhecer, né, essa expectativa de inflação mais baixa, né? Porque se a gente pegar as últimas atas, os últimos comunicados, ele meio que dá uma passada por cima, não entra muito no detalhe, não celebra, não comemora muito, né, entre aspas, essa queda das expectativas, né? Acho que em algum momento, talvez nessa ocasião, possa ser um momento em que o colegiado decida, né, enfatizar que a política monetária restritiva de fato está exercendo um impacto desejado nas expectativas. Vamos ver, acho, é uma expectativa pelo menos pelo meu lado aqui. Perfeito, e vale até encerrar aqui comentando que começaram, né, a surgir aí nos últimos dias nomes, né, possíveis nomes para a substituição dos 2 diretores cujo mandato vence ao final desse ano, né, Diogo Guilhem e Renato Gomes, né, os 2 únicos remanescentes da diretoria anterior. Nomes que foram bem recebidos aí do ponto de vista da qualidade técnica, enfim, e da contribuição que eles poderão dar no Banco Central e na própria condução da política monetária. Ainda não, talvez seja cedo, né, para que esses nomes sejam anunciados, enfim, mas, né, só vale registrar que até aqui o Banco Central, de uma maneira geral, tem surpreendido positivamente aí na condução da política monetária. Vemos agora
nomes aí, a especulação em torno de nomes, né, que agregariam e ajudariam bastante, né, nessa tarefa. E, portanto, né, temos ainda, né, o Banco na política monetária, no Banco Central, o polo positivo aí da gestão da política econômica e, infelizmente, né, como já comentamos muitas vezes, a política fiscal continua, né, não contribuindo, né, para o êxito, né, do Banco Central em levar a inflação para a meta. Até comentei recentemente numa entrevista que muito do benefício, né, que nós tivemos esse ano na desinflação derivou do contexto internacional de dólar fraco, né? Uma consequência, né, das políticas do presidente Trump, né? E disse até que nesse ano, né, o presidente Trump ajudou mais o Banco Central brasileiro no seu esforço de jogar a inflação na meta do que o próprio presidente Lula. Bom, ficamos por aqui nesse nosso Oriz podcast macro, agradecendo como sempre a presença, a participação, né, a audiência de todas e todos, e voltamos aí na semana que vem para comentar, sobretudo, né, a reunião do Copom. Uma boa tarde a todos.